A paz do Senhor para vocês. Eu sei que vocês já estão aqui há bastante tempo. Eu sei também que vocês já estudaram a palavra de Deus, já aprenderam e a nossa lição é Jesus, o Rei Prometido. Eu sei que vocês já sabem o que é o Rei, por que Jesus é chamado Rei. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho desse conteúdo, conversando com você, professor, que vai ministrar essa aula. É importante que você saiba os detalhes por trás desta aula. Por que é importante? Porque você vai ter alunos de todos os tipos, alunos que já conhecem a palavra, alunos que não conhecem a palavra, que estão vendo, assistindo esse tema pela primeira vez. Então é importante que você esteja além, saiba além daquilo que o seu aluno sabe, tá bom? Você já pegou a sua apostila? Nós já colocamos esse material na nossa plataforma, tá certo? O material já está na plataforma e eu preciso que você pegue esse material o mais rápido possível, está na nossa plataforma, para que você comece a estudar, tá bom? Estude com afinco e eu vou lhe pedir que além desse material que nós estamos colocando aqui, você vá para a nossa base bíblica. E a nossa base bíblica, você percebe aqui que ela não é uma base bíblica pequena. Por quê? Porque você estará trabalhando com as profecias referentes ao nascimento de Jesus. Por isso que é o Rei Prometido. Então lembrem-se da nossa rotina que nós falamos ontem, né? A memorização da música, a memorização do versículo é muito importante. Muitas vezes a criança não leva para casa muito da história, ou por ser uma história já conhecida, contada em todos os natais, ela não se atenta aos detalhes, mas ela vai atentar aos detalhes da música, do versículo. Então é muito importante que você trabalhe com isso. O nosso tema, Jesus, o Rei Prometido. E aí a gente vai mais uma vez apelar para que você estude o que é um rei, como é um rei, como se dá o trabalho, o governo de um rei. Lembrando que o povo judeu vivia sobre uma teocracia, ou seja, Deus governando por meio dos patriarcas, dos profetas, dos juízes e dos profetas. Depois esse povo pede um rei de carne e osso. Você estudou essa lição ontem. O povo pede um rei a Samuel, pede que Samuel fale com Deus e que ele fale com Deus e peça um rei igual aos outros povos. Então Israel deixa de viver sobre um regime teocrático, um sistema de governo teocrático, onde os patriarcas, os juízes e os profetas eram representantes desse governo, mas quem governava era o Senhor por meio deles. E eles passam depois disso para uma monarquia, um outro sistema de governo, um outro regime de governo. Porém, a ideia era que mesmo havendo um rei de carne e osso, o Senhor continuasse reinando a partir desse rei. É claro que para isso, esse rei precisava ser um rei obediente, um rei temente a Deus, um rei que vivesse de acordo com as leis que o Senhor havia estabelecido. Logo no primeiro rei, que foi Saul, a gente já aprendeu que isso não seria fácil. Infelizmente, a grande parte dos reis, tanto de Israel como um governo único para as 12 tribos, o reino unificado, como depois para
Judá e Israel. Também o reino de Israel dividido em dois reinos, Judá e Israel. A gente vê que a maioria dos reis, tanto de Judá quanto de Israel, serão homens desobedientes, que não observarão as leis do Senhor, que trarão costumes, que absorverão costumes pagãos, que cometerão o pior dos pecados, que é a idolatria, que é colocar outro Deus no seu coração, no centro da adoração, colocar inclusive, houve reis em Israel, em Judá, que profanaram o templo, colocando ídolos dentro do templo. Então, isso tudo você vai trazer como revisão, porque agora é o momento, você já ensinou Davi, o rei adorador, Josias, o rei reformador, e agora você vai entrar na terceira lição da EBF, que é Jesus, o rei prometido. Jesus, o rei prometido a quem? Jesus, o rei prometido a Israel. Jesus prometido a Davi. O Senhor disse que dele, da sua descendência, se levantaria um rei que reinaria sobre toda a terra, um rei que reinaria com justiça, um rei que reinaria para sempre. Então, quem é o rei prometido? Quem é esse rei perfeito que vai reinar sobre toda a terra, que será justo, que não terá pecado, que será realmente, implantará um reinado para que Deus reine sobre toda a terra? Esse rei será Jesus. Então, esse é o nosso tema. E aí a gente vai trabalhar com duas palavras-chave, que são profecia e Messias. E a gente já falou que palavras-chave são aquelas palavras que nós estaremos usando de forma repetida durante toda a história, para que a criança entenda o que é a profecia, por que Jesus é chamado de Messias. Então, o que é a profecia? A profecia é uma notícia de uma realidade que ainda não é, mas que já é. Ou seja, ela já é porque Deus já decidiu como será, e ela ainda não é porque ela ainda não aconteceu. Então, é uma notícia do que acontecerá amanhã. Quando nós damos uma notícia, a notícia é do que já aconteceu, mas a profecia é uma notícia do que ainda virá, do que ainda acontecerá. E o Messias? O Messias é o Redentor, é aquele que vai libertar o povo de Israel, que vai tirar o jugo, que vai tirar da vergonha, que vai tirar do estado de opressão e que vai levar esse povo a um estado de prosperidade, de comunhão, de plenitude daquilo que era o desejo do povo, de viver em paz, de viver em prosperidade, de viver em comunhão com Deus. Então o Messias é esse redentor, é esse remidor, é esse resgatador, é esse rei prometido para reinar sobre o povo, liberando o povo de todo e qualquer tipo de jugo, não apenas político, mas também espiritual. Então essas duas palavras estarão presentes no seu discurso durante essa aula. E quando a gente vem trabalhar essa questão do tema com vocês, professores, é pensando também no aluno pré-adolescente. Porque a criança pequena, de 6, 7, 8 anos, até 9, eu diria, o que ela vai ouvir, o que ela vai aprender dessa história é um reforço daquilo que ela já sabe. Mas o pré-adolescente, ele precisa ter esse conteúdo de uma forma aprofundada. Ele precisa entender por que Jesus é o rei prometido, o que é uma profecia. Porque quando eu creio na profecia, em uma profecia, quando eu creio que Jesus é o cumprimento das profecias,
feitas por Deus séculos atrás e que agora se cumpriu, eu também, isso vai ter um efeito na fé hoje da criança. Ou seja, Deus prometeu que mandaria um rei e ele mandou. Deus falou por meio dos profetas que Jesus voltará. Então, se Deus cumpriu as promessas no passado, aquilo que falta ser cumprido, ele também cumprirá. Por quê? Porque isso já aconteceu. Isso não é uma coisa inusitada. Deus já cumpriu. A maior parte das promessas, a maior parte das profecias já estão cumpridas. Então, o que falta vai se cumprir certamente. Então, quando nós falamos das profecias messiânicas, de Jesus como rei prometido, nós estamos dando uma lição talvez até oculta para os nossos alunos. Você pode crer naquilo que ainda falta acontecer. Você pode crer naquilo que o Senhor diz que vai acontecer nos últimos tempos. Você pode crer no céu, você pode crer no milênio, você pode crer na volta de Jesus. Por quê? Porque as profecias que foram feitas sobre Jesus para nascer como um homem, para morrer em nosso lugar, elas se cumpriram. Então, Deus vai cumprir tudo o que falta. Então, é importante que o pré-adolescente entenda que a Bíblia contém profecias que ainda não se cumpriram, mas que se cumprirão da mesma forma como Isaías profetizou sobre Jesus, como Miqueias profetizou sobre Jesus, e tudo que Deus falou por meio deles aconteceu. Tudo que Deus disse que vai acontecer, por exemplo, ele mostrou para João. Ele disse para João que o que vai acontecer é uma promessa, é uma notícia daquilo que ainda não aconteceu, mas que certamente acontecerá. Então a criança precisa crer, essa fé precisa ser reforçada, essa convicção precisa estar maciça na mente da criança. Da mesma forma como ele foi fiel, como ele cumpriu, ele continuará cumprindo, porque ele não muda. Ele foi, ele é, ele será para sempre. Então, o nosso tema é muito relevante e essas duas palavras-chave, elas são importantes. Jesus é o Messias, Jesus é o Redentor, Jesus é o Remidor, Jesus é aquele que veio para restaurar um reino, não apenas um reino físico, como os judeus imaginavam, mas um reino que não é deste mundo, ok? Então, quais são os nossos objetivos? Conhecer as profecias sobre o nascimento de Jesus, fazer diferença, fazer uma defesa da divindade de Jesus. Por que isso é importante? O que isso tem a ver com a lição? Meus queridos professores, estamos em um momento em que a fé dos nossos pequeninos está balançada. Com tanta gente colocando aí a ênfase no Jesus histórico, no Jesus político, no Jesus pedagogo, no Jesus coach. Mas Jesus é, acima de tudo, Deus. E por que eu preciso aprender sobre as profecias messiânicas? Porque eu preciso ter a minha fé fortalecida em que Jesus cumpriu cada uma dessas profecias. Se faltasse uma única para ser cumprida, a divindade de Jesus estaria em xeque. Mas tudo que foi profetizado sobre Jesus, sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, o seu ofício, os seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, ao ministério, aos seus discípulos depois dele, tudo foi cumprido à risca. Então não existe dúvidas, Jesus é Deus. E as nossas crianças precisam sair da nossa classe de EBF com essa convicção. Eu amo a Jesus. Jesus é Deus.
Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus não é um ser criado, ele é autoexistente. Jesus não nasceu ali em Belém. Ali foi simplesmente a encarnação de Deus Filho, que já existia desde a fundação do mundo. Ele estava lá e João diz, ele era a palavra. Ele era a palavra e sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele é o verbo de Deus. Então as crianças precisam sair dessa IBF com a convicção de que Jesus é Deus. E por que eu posso afirmar que Jesus é Deus? Porque ele cumpriu todas as profecias ditas a seu respeito. Porque nada do que foi dito sobre ele nas Escrituras deixou de ser feito. Amém? Então, trabalhe nisso, leia com atenção, veja que cada tópico do desenvolvimento, nós colocamos ali profecias relacionadas àquele momento da vida de Jesus e como se encaixa em perfeição as atitudes de Jesus, os milagres de Jesus, a vida de Jesus como um todo, em relação a tudo aquilo que foi profetizado a seu respeito. A outra coisa é ser crente em Jesus. Esse ser crente aí é crer. E não apenas uma crença intelectual, mas uma crença de fé, uma crença de aceitação. Eu posso conhecer algo, mas não crer. Quando nós falamos em ser crente, nós estamos desejando que a criança reconheça Jesus como Deus. Reconheça Jesus como autor e consumador da sua salvação, ou seja, o seu Messias, o seu Redentor. Então, esses são os nossos objetivos. E aí eu pergunto a você, quando você olha esses objetivos, não dá vontade de você estudar mais ainda? Para que servem os objetivos? Os objetivos são como uma flecha que eu lanço adiante e que vou perseguir para chegar até ela. Então, pense durante toda a sua aula, eu preciso que as crianças que estão me ouvindo conheçam as profecias a respeito do nascimento de Jesus. Eu preciso que elas reconheçam a divindade de Jesus, que elas façam a diferença, a defesa da divindade de Jesus. Se alguém disser que Jesus é um mito, que Jesus foi simplesmente um homem, a criança precisa estar pronta para dizer não, Jesus é Deus. E ele é Deus porque ele cumpriu todas as profecias. Ele é Deus porque ele mostrou o seu poder. Ele é Deus porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é Deus porque ele subiu aos céus. Ele é Deus porque ele prometeu que iria mandar o Espírito Santo e o Espírito Santo desceu. Jesus é Deus. E ao fazer essa defesa, ela esteja antes de tudo fazendo uma declaração de fé. Eu aceito, eu reconheço, Jesus é Deus, Jesus é meu Deus. Jesus é o Messias, Jesus é o Redentor, Jesus é o meu Redentor. Ele me tirou do império das trevas, ele me trouxe para o reino de Deus. Ele me deu a oportunidade de me reconectar, de estar novamente na presença de Deus, de ter esperança de vida eterna. Eu creio, eu aceito, eu recebo, eu me rendo. E aí, meu querido, você precisa ir na base bíblica dessa história. Tudo que está escrito, leia, marque na sua Bíblia. A Bíblia é para ser estudada. Deus não tem problema, Deus não tem crise de identidade. Ele quer que você questione, pergunte a Ele. Senhor, me dê as respostas. Todas as respostas que nós procuramos e que estão à altura do nosso entendimento, para o nosso tempo, estão na Bíblia Sagrada.
Nós não precisamos ir buscar em outro lugar. Então, nossas palavras-chave, profecia e Messias. E é interessante porque quando a gente chegar lá na revisão criativa, uma das sugestões é que a gente faça um acróstico sobre a palavra Messias. Messias, o que significa a palavra Messias com M, com E, com S? Então, é muito interessante que a criança, ao final, possa ter essas respostas do que é o Messias. E aí a gente vai para a introdução, e na nossa introdução, o que é que a gente está pedindo para você fazer? Especialmente eu quero falar agora com os professores de pré-adolescentes. Meus queridos, professor de pré-adolescente, eu quero que você lembre uma coisa. O pré-adolescente não é mais criança. Ele está em uma fase de transição. Ele não é criança, ele não é adulto, não é jovem, nem precisa ser, porque ele é adolescente. Ele está nessa fase de que, apesar de ser uma fase de transição, é uma fase em si. E ele tem perguntas, e isso é muito bom, porque nós só aprendemos a partir de uma motivação. E a curiosidade é uma das principais ferramentas para a aprendizagem. O nosso cérebro aprende aquilo que ele quer, aquilo que ele tem curiosidade por descobrir, desvendar, aquilo que ele acha interessante para a sua própria sobrevivência. Então, vamos fazer com que a palavra do Senhor tenha essa importância de sobrevivência. Eu preciso aprender. Então, a introdução vai fazer o quê? Vai ser um anzol, vai ser ali o seu ponto de contato, é olho no olho. E aí tem uma coisa, esqueça livro durante a sua ministração. Durante a sua ministração, o que é que você precisa fazer? Você precisa ter a sua Bíblia, com o esboço dentro da sua Bíblia, os seus visuais e o plano da salvação, tá bom? Faça o seu esboço, com a sua própria letra, com a sua mãozinha ali, faça um código de cores, para você colocar ali onde é que eu falo sobre o pecado, onde eu falo sobre perdão, onde eu falo sobre o sangue de Jesus. Isso é uma coisa que a gente vai construindo à medida que a gente vai ministrando. Por que que nós estamos dando tanta ênfase ao estudo dessas lições, se aparentemente são lições tão batidas e conhecidas? Justamente por isso. Sabe por que que essas lições são batidas? Porque a gente conta sempre da mesma maneira. E o que nós queremos pedir para você, professor, é para você trazer um novo foco, sabe? Você tem o grande universo dessa história. Pegue um pedaço, profecias, Messias, e foque nisso. E chame o aluno para uma atitude, para um ensino aprofundado nisso. E outra coisa, esteja pronta para responder as perguntas. Ok? Então, na nossa introdução, nós estamos dando a seguinte sugestão. Número 1, vá para o Éden, onde aconteceu a primeira menção, a primeira promessa, a primeira menção sobre Jesus não é feita a Davi, mas a Adão. A Adão e a Eva, quando pecam, ali o Senhor Jesus é prometido, o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Então lá está o que os teólogos chamam de proto-evangelho. Então é muito importante que você vá para lá. Comece de lá a história. Vocês se lembram, né? Como vocês imaginam o que é viver sobre um governo de um rei? O que é viver numa monarquia? Como é viver numa monarquia? O que é que vocês sabem sobre esse sistema de governo? Eles já estudaram Davi, já estudaram Josias. Então, eles já têm respostas para isso. Muito bem.
Agora, a nossa história de hoje fala sobre um assunto muito importante, que é viver sobre a teocracia, viver com Jesus, com Deus, sendo o nosso rei. Mas eu quero perguntar para vocês, por que Jesus precisava ser o nosso rei? E aí a gente vai falar lá da rebelião, que no começo nós fomos criados como seres humanos, lá como humanidade em Adão e Eva, fomos criados perfeitos, tendo Deus sobre nós, nos governando, nos orientando, nos amando, mas nós nos rebelamos contra Deus e aderimos a um outro reino. Então você vai partir desse momento de rebelião, dessa quebra, dessa desobediência, dessa quebra das leis de Deus, para falar que nós saímos do governo de Deus. Nós nos rebelamos porque todos pecaram. Pecaram por quê? Porque a partir de Adão, todos os que nasceram deles, e toda a humanidade, simples assim, nasceram com o pecado. Então, nasceram em um estado de rebelião contra Deus. Então, você vai falar do Éden, você vai falar que o Senhor foi se revelando aos poucos. Ele falou ali para Adão e Eva, depois ele continuou falando, ele falou para Abraão, falou para Isaac, ele falou para Jacó, ele foi falando por meio dos juízes, por meio dos profetas, ele foi se revelando. Os reis também fizeram parte dessa revelação, desse processo de desvelamento dessa promessa, até chegar o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. O tempo exato, o tempo oportuno, o tempo propício, o tempo forjado, formado, criado para este fim. O tempo em que o anjo Gabriel vai aparecer a Maria e vai anunciar que esse rei que estava sendo prometido há tanto tempo estava chegando. Bom, então a nossa introdução, nós vamos fazer esse resgate, nós vamos passar pelos reis. Será que era Davi, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Será que era Josias? Não, porque apesar de serem homens que fizeram diferença no seu tempo, que tiveram um coração adorador, que se esforçaram para servir a Deus da maneira correta e plena, eles continuavam sendo pecadores, eles fizeram escolhas erradas. Então, eles não eram cumprimento dessa profecia. Tinha que nascer alguém perfeito. E como nenhum homem era perfeito, Deus enviou o seu filho e ele se encarnou, ou seja, ele se fez homem, ele habitou entre nós para que por meio dele nós tivéssemos acesso novamente a Deus. E como isso aconteceu? Então, nós vamos entrar na história do nascimento de Jesus. Porém, nós não iremos trabalhar dá ênfase ao nascimento como um todo, mas nos pontos do nascimento, da vida, dos milagres, dos acontecimentos da vida de Jesus, que demonstram, que dão ênfase a esse sentido de rei. E qual é o primeiro momento que nós vemos isso? Quando os magos vêm do Oriente e prestam uma adoração, uma homenagem a Jesus. Por que nós podemos dizer que essa é uma manifestação externa, visível de Jesus, que comprova que Jesus era um rei? Se vocês observarem, em Isaías 60, versículo 6, é um texto muito interessante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, a gente vai começar a falar sobre presentes reais para um menino rei desconhecido. O que se dá? Pergunte às crianças. O que nós
Se você fosse visitar um rei, um príncipe que acabou de nascer, o que você faria? O que você levaria? Olha, Jesus é rei. Jesus é rei eterno. E Jesus estava nascendo. O mundo precisava conhecer essa notícia. Sabe por que isso? Quando o rei, vamos tomar por base aqui, o nascimento, por exemplo, de uma criança da realeza britânica. Por exemplo, quando uma criança da realeza britânica nasce, o nome dessa criança, é revelada pelo soberano. No caso, né, da Inglaterra, pela soberana, Rainha Elizabeth. Ela revela o nome da criança. Em seguida, a essa revelação do nome, há uma salva de 62 canhões, uma salva de tiros de canhão, comemorando o nascimento de mais um membro da família real e possível ocupante do trono inglês. Olha que protocolo. Depois é dado a esse novo membro um título de Sua Alteza Real. Por quê? Justamente porque ele ou ela tem uma possibilidade, estão na linha de sucessão do trono inglês. É também cunhada uma moeda comemorativa para marcar o nascimento de um possível rei ou rainha. E esse possível rei ou possível rainha, eles terão toda uma estrutura médica, educacional, de segurança. Eles serão forjados, educados, trabalhados, lapidados para governar. E por isso mesmo, tudo que eles fazem acontece de uma forma intencional e as notícias sobre eles são passadas para os seus súditos com o intento de que os seus súditos os amem. Por quê? Porque eles poderão um dia reinar. E é importante para a monarquia que os seus súditos tenham respeito, tenham apreço, mas acima de tudo tenham amor, tenham praticamente uma veneração, uma adoração pelos seus soberanos. Ainda hoje, né, mesmo um tipo de monarquia que nós temos hoje, a gente está colocando aí a Inglaterra como exemplo. Imagine. Agora imagine o Filho de Deus nascendo. Então é claro, e aí olha, o que Isaías vai dizer sobre isso? Isaías capítulo 60, versículo 6. Os povos de Midian e Efa chegarão com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. Estão vendo? A própria visita dos magos que vieram lá do Oriente, segundo a maioria dos estudiosos, dos teólogos de Teherã, ou seja, a uma distância de cerca de 1.600 quilômetros de onde Jesus nasceu, mas eles, sem saber, eles fizeram parte da história do nascimento de Jesus, que estava acontecendo naquele momento, mas que havia sido profetizada há séculos atrás. Isto por quê? Porque Deus não falha em nenhuma das suas promessas. E esta, minha irmã, meu irmão, é apenas uma das centenas de profecias que se cumpriram no nascimento, no ministério, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, explore isso. Você, professor de pré-adolescente, peça que o pré-adolescente abra a Bíblia em versículos-chave.
Ou seja, o meu conselho a você é que cada pontinho do desenvolvimento, você peça que ele abra a Bíblia em uma profecia relativa àquele pontinho. Né? Quando eu falo de pontinho, a adoração dos magos, a entrada triunfal, a placa que foi colocada sobre né, acima da cabeça de Jesus, do dado lá na cruz, estava a sua acusação. Então é importante. O pré-adolescente, ele não quer mais contação de história. Ele está assim, ele já sabe disso. O que ele quer? O que essa história tem? O que se conecta? Como essa história vai se conectar comigo? Com a minha história? E aí eu estou sempre falando para vocês, desde o início deste comentário, né, dessa lição, que é assim como Deus cumpriu as promessas relacionadas ao nascimento e ao ministério de Jesus, Ele é fiel para cumprir o que falta. Ele é fiel para cumprir. Jesus vai voltar, vai haver o milênio, vão haver recompensas para aqueles que são fiéis, vai haver um reino eterno, e nesse reino eu e você podemos estar porque Ele é fiel, e Ele diz que aquele que se entregar, que confiar, que viver uma vida para Ele, terá a recompensa. E a recompensa é a sua presença, é uma vida com Ele na eternidade. Nós precisamos resgatar, vocês entendem isso? Eu fico assim em estado de, eu não sei se é apreensão, se eu gostaria tanto assim, que vocês tivessem esse mesmo sentir, essa mesma preocupação, esse mesmo empenho em trazer os pré-adolescentes para este estado de convicção da fidelidade de Deus sobre sua palavra. Porque hoje há uma erosão em relação à credibilidade do conteúdo da Bíblia. Há uma relativização do cumprimento. A Bíblia é toda certa, não é, tem coisas, tem contradições, e isso tem afetado a fé dos nossos pré-adolescentes, porque na pré-adolescência é que a gente está passando pela maior crise existencial, e a fé não fica imune a esse momento de transição, a esses conflitos existenciais do pré-adolescente. Ele também, mesmo adolescente, crente, pregador, que jejua, que vai para a EBD, ele tem os seus conflitos de fé. Então eu estou aqui pedindo que os professores tenham esse olhar de amor, de misericórdia com os adolescentes e ajude o seu adolescente, ajude-os a conhecer a palavra do Senhor de uma forma mais profunda, para que eles encontrem as verdades que já estão reveladas. Mas muitas vezes, professor, professora, nós contamos a história sempre na superfície, sempre superficialmente, sempre para dar a nossa aula show, para ser engraçadinho, para ser legal. Com o pré-adolescente, isso não funciona. Você tem que ir para a razão, você tem que provar, você tem que perguntar, você tem que instigar. Tá bom? Então tem que ser legal, tem que ser bonito para criança pequenininha. Mas o pré-adolescente, ele não quer ouvir uma história. Essa história, a maioria dos adolescentes já conhecem. Ele quer saber onde é que essa história se relaciona com a vida dele. Estão me entendendo? Então, em nome de Jesus, seja muito cuidadoso, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a importância, eles vieram, a vinda deles estava profetizada, os presentes que eles trariam também estavam profetizados, e ali ele estava, por exemplo, Salmo 110, 4, diz assim: o Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Um dos presentes que os magos trarão ao Senhor é justamente o incenso.
E é um incenso que o sumo sacerdote oferecia no templo de Deus. Esse incenso anunciava a sua divindade e a sua função como sumo sacerdote de Deus entre os homens. Então, traga isso para os alunos. Uma outra coisa não enumere os magos, os 3 reis magos. Eles não eram reis e nem sabemos que eram 3. Nós deduzimos, a cultura católica deduziu e deu inclusive nomes para esses reis, mas a Bíblia não fala de seus nomes, só falam que eram magos, eram estudiosos, que estudavam as estrelas de uma terra distante e que viram a estrela também é o cumprimento de uma profecia. Então, eles viram essa estrela, eles conheciam a profecia, mesmo não sendo do povo judeu, eles conheciam a profecia, eles estudaram a profecia, estudaram o surgimento da estrela, eles seguiram a estrela. Olha que coisa maravilhosa. Então, são esses detalhes que você tem que explorar com os pré-adolescentes. Então, a sua fuga para o Egito também estava profetizado. Do Egito chamei o meu filho. Então, todas essas referências nós listamos aqui na base bíblica para que você pudesse pegar esse material e estudar também. Irmã Sueli, e se eu não tiver EBF? Não tem problema. Faça um culto de abertura de EBF e cada dia da semana, ou cada semana do mês de julho, você faz um culto temático com a história que seria da EBF. Não dá para fazer EBF nos 4 dias seguidos? Faz uma EBF, faz uma abertura e faça a sua EBF aí em 4 domingos, 4 sábados. O importante é que a palavra seja pregada, seja anunciada. Não desista. Eu fico imaginando, meus irmãos, a vida dos profetas. Esses homens falaram o que ouviram da parte de Deus, com convicção, mas a maior parte deles não viu o que Deus falou por meio deles acontecer, mas eles morreram crendo. E é por terem morrido crendo que eles ressuscitarão ao som da trombeta. Ressuscitarão antes, ressuscitarão e subirão e estarão com o Senhor antes de nós, se estivermos vivos, no dia do arrebatamento. Por essa fé viva que eles mantiveram ao Senhor, mesmo sem terem visto com os seus olhos o cumprimento das promessas do Senhor. Então, é essa fé que nós precisamos ajudar o nosso pré-adolescente a ter. Então, a gente vai falar, o Senhor recebeu presentes. A nossa ênfase não é nos presentes, a nossa ênfase é no cumprimento das profecias que os presentes revelam. Então, já estava anunciado a vinda dos reis, dos magos, melhor dizendo, da comitiva de camelos, dos presentes, tudo já estava anunciado, porque o nosso Deus é onisciente. A história para Deus não é uma linha como é para nós, hoje, amanhã, depois de amanhã, século 1, 3, 20, 21, não. A linha do tempo para o Senhor é como recheio de bolo. Todas estão aqui, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Para Ele não existe passado, não existe futuro, tudo é presente. Ele vê tudo agora como ninguém pode ver, porque só Ele tem esse atributo. A onisciência é um atributo que somente Deus tem, é uma característica, é a sua marca, somente Ele é onisciente. Então, Ele já sabia, e aí a gente vai vendo como isso se cumpre, onde Jesus vai nascer,
onde Jesus vai se refugiar com a sua família, a volta de Jesus e agora para Nazaré, para a cidade de Nazaré, a expulsão de Jesus de lá, os próprios irmãos de Jesus não aceitam, não acreditam, não reconhecem como Messias, eles tentam matar Jesus empurrando, hoje esse lugar se chama Monte da Precipitação. Então tudo isso estava escrito, descrito em detalhes, estava profetizado, estava anunciado. O seu ministério na Judéia, né? O seu ministério na Galileia, onde a Bíblia fala que é o povo que andava na região da sombra da morte, viu uma grande luz, porque aquela era uma região que não era considerada pura, eram judeus mestiços, de cultura mesclada, mestiça, até o próprio idioma era um idioma que não era puro. Então tudo isso foi profetizado. Então a gente vai dar ênfase ao cumprimento das profecias e dizer que tudo o que aconteceu estava predito, estava anunciado. E aí a gente dá um salto do nascimento de Jesus, que na verdade é cerca de 2 anos após o seu nascimento, a entrada triunfal em Jerusalém. E é claro, a gente vai escalonando isso de forma que a criança entenda que daquele dia o Senhor fugiu para o Egito, depois o Senhor voltou. Houve anos da vida de Jesus que a Bíblia não relata, até o dia que ele apareceu lá no Jordão e foi batizado por João. O batismo de Jesus por João já estava predito. O Senhor foi para o deserto, foi tentado, e na sua volta o Senhor começou a chamar os discípulos, e aí a gente vai trabalhar o ministério de Jesus na Galileia, o ministério de Jesus na Judéia, o ministério de Jesus em Decápolis, aquelas 10 cidades que não eram judias, mas onde não eram israelitas, não eram judias, mas onde o Senhor também exerceu o ministério, a multidão, como o povo via Jesus. E agora Jesus está já no 3º ano de ministério, já é conhecido, e finalmente Jesus, depois de tantas vezes indo a Jerusalém, Jesus agora é recebido pelos habitantes de Jerusalém, não apenas os habitantes de Jerusalém, porque Jesus é recebido nas vésperas da festa da Páscoa, onde todo Israel se reunia em Jerusalém para oferecer o seu sacrifício, para festejar essa grande festa, uma das maiores festas judaicas, que é a Páscoa, a passagem, celebrando a libertação do povo de Israel do jugo do Egito. E aí Jesus é recebido de uma forma diferente. A Bíblia já havia descrito essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dizendo que Jesus viria montado em um jumento, um jumentinho, filho de jumenta. O Senhor dá detalhes. Então a gente vai falar sobre essa entrada triunfal, uma entrada triunfal para um rei sem trono. O rei Jesus não tinha um trono aqui na terra. Mas por que essa entrada é tão importante, missionária? Primeiro, porque ela já estava anunciada. Então, é o cumprimento de uma profecia, ali enfatizando a divindade de Jesus. Ela é importante por quê? Porque naquele momento de Páscoa, de festa, ali haviam judeus, mas também prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo de todas as partes do mundo antigo. E aquele momento foi muito importante, porque foi um momento em que Jesus se tornou conhecido para além das fronteiras de Israel e Decápolis. Então isso era muito importante. Mas Jesus, ele foi recebido ali com uma intenção, aquele povo tinha uma intenção. Qual era a intenção? Era de que Jesus
fosse um Messias para aquele tempo, para um contexto social e político. Mas Jesus não era o Messias para o contexto social e político. Ele não veio para resgatar do jugo romano, e sim do jugo do diabo, do jugo do inimigo das nossas almas. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele não vai corresponder a essa expectativa do povo. O povo recebe como um rei triunfante vindo de uma batalha vitorioso. O rei o recebe como um representante de Deus que estava ali para cumprir uma profecia, sendo que eles esperavam o cumprimento dessa profecia no sentido social, né, de prosperidade, e político, resgatado do domínio romano. Porém, o reino de Jesus não é desse mundo, não era e não é desse mundo. E logo eles perceberam que quando Jesus saiu dali, Jesus não vai formar um exército, Jesus não vai enfrentar o governador romano. Ao contrário, Jesus vai continuar com a sua caminhada de pregação. Ele está anunciando o reino. Enquanto os judeus esperavam que eles estivessem ali para tomar o trono, para, digamos assim, expulsar os romanos e implantar um reino perfeito. Jesus vai frustrar as expectativas desse povo. Jesus é rei de um reino que não se parece com nada que já foi visto. Jesus é rei de um reino espiritual e não secular. Jesus é um rei que renuncia aos direitos e se sacrifica pelo seu povo. Jesus ama mais o seu povo do que a si mesmo, e o seu amor o leva ao pior sofrimento que um homem pode suportar, a crucificação romana. Jesus é um rei às avessas ao olhar dos seus patrícios, dos seus irmãos judeus, porque eles querem um rei físico, social, político, material, que cumpra-se de acordo com as expectativas deles e não necessariamente com aquilo que Deus tinha colocado como um projeto perfeito, que era um resgate eterno. Não é apenas um resgate social ou político, mas um Messias espiritual, uma redenção, um remidor espiritual, que está muito além de um libertador temporal, de um libertador político. Frustradas as expectativas, essa mesma multidão vai se rebelar contra Jesus. Então ele não é o que nós esperávamos, porque ele não deu o que a gente queria. Ele não é o que nós esperávamos, porque ele não fez o que nós esperávamos. Nós esperávamos que ele enfrentasse Roma, nós esperávamos que ele fosse nos tirar desse jugo, e ele não é. Então, já que ele não se encaixa no nosso ideal de rei, de Messias, ele é falso. E se ele é falso, ele tem que ser banido. Olha só, tem muita gente pensando isso de Jesus hoje. Jesus não me deu o que eu queria, então ele não é Deus. Tem muita gente sofrendo, então Jesus não é Deus. Tem criancinha morrendo, onde está Jesus? Ele não é Deus? Tem muita gente doente, onde está Jesus? Ele não é o médico dos médicos, ele não pode tudo? Então Jesus, se ele não atende à minha expectativa, então ele não é Deus. Só que Deus não enviou Jesus para atender às expectativas dos judeus, nem as minhas. Ele enviou Jesus para nos salvar, e nos salvar de nós mesmos, da nossa visão torta, curta, pequena. Mas aquele povo não vai ver assim. Não, ele não se encaixa, ele não ascendeu ao trono, ele não isso, ele não aquilo, então ele não é Deus. Ele não é o que a gente esperava, ele é um falso. Então vamos prendê-lo, vamos matá-lo,
vamos esquecer o seu nome e vamos continuar esperando. Foi justamente isso que aconteceu. Esse mesmo povo, nessa mesma cidade, estará agora do outro lado. Como? Pedindo crucificam, crucificam, crucificam. E aí a gente tem o terceiro ponto, que é Rei dos Judeus, uma acusação, não um louvor. Hoje nós falamos Jesus Cristo, Rei, Jesus Cristo Galileu, Jesus Cristo Nazareno. Só que tudo isso no tempo de Jesus eram xingamentos, não era louvor. E aí essa foi a inscrição que foi colocada sobre a cabeça de Jesus lá na cruz. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E, inclusive, gente, isso é muito interessante quando a gente fala sobre isso. Foi colocado ali em 3 idiomas para que todos pudessem passar por ali e ler isso. Embora Jesus não tenha se autoproclamado rei. Durante todos os interrogatórios, Jesus apenas fala uma vez, eu sou. Mas antes ele diz, tu dizes. E ele faz a defesa do seu reinado, qualificando o seu reinado. Enquanto muita gente estava preocupada que Jesus, porque como os judeus, eles não tinham poder de morte, de vida e morte. Antes do Império Romano, sim, na lei, eles julgavam segundo a lei e havia pena de morte em Israel, por apedrejamento, por exemplo. Mas com a vinda dos romanos, isso foi tirado dos judeus. E mesmo que se encaixasse na lei de Deus, o Sinédrio, o sumo sacerdote era o guardião dessa lei, o executor dessa lei também, ainda que isso fosse, digamos assim, que a lei desse direito, ou que a lei ordenasse que esse tipo de castigo fosse implementado, por conta dos romanos, os judeus não podiam matar. Então, qual era a questão? Era acusar Jesus de desordem pública, acusar Jesus de um insuflador, de uma possível insurreição, de uma rebelião contra o Império Romano. E é por isso que Jesus é levado às autoridades romanas, porque o fato de pecar e de quebrar as regras da lei, Jesus nunca quebrou regra, tá, gente? Jesus cumpriu toda a lei, ele veio e cumpriu toda a lei e os profetas. Mas o Sinédrio, mais o sumo sacerdote, eles tinham que arranjar uma desculpa, porque Jesus se tornou perigoso, porque Jesus começou a revelar quem eles eram e que eles não estavam ali mais para servir a Deus, mas para servir a si mesmos. Então, esse povo, o Sinédrio, os doutores da lei, o sumo sacerdote, que inclusive o sumo sacerdote era uma indicação romana, eles já tinham realmente perdido todo o poder, eles vão criar aí toda uma situação para que Jesus seja considerado um rebelde em relação ao Império Romano. E o Senhor vai ser julgado sob a lei romana. Mas nem os romanos encontraram nada em Jesus que dissesse ele é culpado. Mas havia um costume que nesse momento da Páscoa o imperador romano, e é claro, o governador em nome do imperador, soltava um preso, geralmente um preso político, para satisfazer como parte das comemorações da Páscoa. E aí que entra em cena Barrabás. E é por isso que, apesar do Senhor dizer,
tu dizes, o meu reino não é deste mundo, você só tem poder porque te é concedido pelo Pai. Apesar de não haver contra ele nenhuma acusação provada que pudesse ser sustentada, ele é condenado à morte. E a sua acusação? Ser o rei dos judeus. Então essa não era uma expressão de louvor, mas a acusação pela qual Jesus morreu. E é interessante porque mesmo sem querer, mesmo sem saber, sem ter ideia, o sumo sacerdote, os sumos sacerdotes, que estranhamente nesse momento haviam dois, os soldados, o que os soldados vão fazer? Jesus é entregue a uma corte, a uma guarnição de 600 soldados romanos. Imagine um homem de aparência pouco, digamos, expressiva, frágil, porque não se via nele beleza alguma que o atraísse, que atraísse alguém. Um homem que vivia entre pescadores, um homem que nunca pegou em armas, agora é guardado por uma coorte, por 600 soldados de elite. E aí esses soldados vão fazer o quê? Eles vão bater em Jesus, eles vão cuspir em Jesus, mas eles vão fazer duas coisas. Eles vão trazer um manto real, um manto de cor real, porque essa cor que eles colocam em Jesus era a cor utilizada para os reis. Eles vão colocar esse manto em Jesus e vão tecer para ele uma coroa. Claro que aí o objetivo era escarnecer Jesus. Eles não sabiam, mas estavam fazendo parte de tudo aquilo que já estava descrito sobre a vida de Jesus. E depois que Jesus passa por toda essa humilhação, e eles fazem, como a gente diz aqui, no nosso português nordestino, mangofa, escarnecem, se inclinam, salve Rei dos Judeus. Então isso em nenhum momento era louvor, gente. Isso era escárnio e era a sua própria acusação. E aí, se você é Rei dos Judeus, vamos lá. Se você é filho de Deus, desça dessa cruz. Você é poderoso, salve a você e a mim também. Não foi isso que disse o que estava crucificado ao seu lado? Então, a gente vê aí todas as coisas acontecendo para comprovar: Jesus é realmente Rei, Jesus é realmente Deus. Mesmo sem saber, sem querer, sem perceber, sem ter noção, os soldados, Pilatos, Herodes, o Sinédrio e a multidão participaram daquilo que já estava descrito desde a eternidade, que o Senhor havia de padecer pelos nossos pecados, que ele havia de ser escarnecido, humilhado, defraudado de todos os seus direitos e de sua dignidade humana por nossos pecados. Então, traga isso para a realidade da sala de aula, o que Jesus passou. Agora, não apresente Jesus como um coitado. Ele se deu, ele se entregou. Os romanos cumpriram aquilo que já estava descrito nas Escrituras, mas eles não tinham poder para segurar Deus, porque Jesus é Deus. Mas tudo isso foi permitido, foi Jesus que se entregou. Ele se deu voluntariamente. Ele permitiu que tudo isso acontecesse, porque era necessário que um sangue
santo de um santo fosse derramado para que o nosso pecado fosse lavado, para que nós ficássemos limpos, purificados e por meio do seu sangue fôssemos declarados justos diante de Deus, pelo preço que ele pagou. Por isso ele é sim o nosso Messias, ele é sim o nosso Redentor, ele é sim aquele que nos tirou de um jugo, não de um jugo político, não de um jugo social, mas de um jugo espiritual, que estava nos levando para a morte eterna, e ele foi lá e nos comprou, ele restaurou a nossa sorte, ele nos reconectou a Deus, pelo sacrifício perfeito que ele prestou e que foi aceito por Deus como um sacrifício perfeito. E aí a gente vem para falando sobre a importância dessa declaração: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Por último, a gente chega no nosso clímax. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele estava lá sobre a sua cabeça a sua acusação, mas ele nenhum osso dele foi quebrado, isso estava na Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele foi sepultado em um sepulcro novo, isso estava profetizado, que ele seria crucificado, que ele morreria sem que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. E por que isso é importante? Porque para acelerar a morte de um homem crucificado, que às vezes levava dias, eles quebravam as suas pernas, para que o seu corpo, né, se rendesse e ele não tivesse como se soerguer para respirar. Mas só que quando eles vão até Jesus, Jesus já havia morrido. E é por isso que eles perfuram o lado de Jesus. E isso também estava profetizado. Eu louvo a Deus pela perfeição que é a palavra de Deus. E que a palavra de Deus não deixa pontas soltas. Está ali. Alguém pode duvidar, criticar, mas está lá. E sabe, irmãos, nós estarmos aqui falando disso é também uma prova da divindade de Jesus. Porque isso também foi profetizado. Isso também foi anunciado, que ele seria conhecido e amado por um povo que não pediu por ele, que não esperava por ele. Somos nós, os gentios. Nós não estávamos esperando, mas ele nos colocou no seu plano, lá na eternidade. Nós não somos um acidente. Nós não somos salvos só porque os judeus não quiseram Jesus. Nós somos salvos porque nós, ao contrário deles, o recebemos. Glória a Deus. E a gente vem para o clímax, que é um rei em missão comissiona seus súditos. Jesus ressuscitou, a Bíblia dá provas disso. Jesus ressuscitou e aí você pode, inclusive, levantar teses contra a ressurreição de Jesus. Naquele momento que Jesus tomou ali aquela água, né, aquele vinagre naquela esponja, na verdade era um remédio na época, entorpecente, não sei o quê. Levante tudo isso, vá para a ciência, vá para a história e vá depois para a Bíblia. Nós precisamos também confrontar os nossos adolescentes. Eles precisam saber o que o mundo está dizendo e precisam saber o que a Bíblia diz e precisam escolher crer, confiar na palavra de Deus. E aí a gente vai falar sobre a ressurreição, que ele apareceu a 40 discípulos, que ele apareceu a mais de 500 pessoas, que ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, que ele apareceu a Maria Madalena, que ele apareceu aos discípulos quando tudo eles estavam ali cercados, de portas fechadas, que ele apareceu depois também, quando Judas já estava, que ele subiu diante dos olhos dos seus discípulos e que anjos desceram comprovando o lugar para onde ele havia subido.
Então, o Salvador prometido termina aí, né? Na ascensão de Jesus. E é muito importante que você fale desse final, porque às vezes a gente coloca a ascensão de Jesus. Ah, então Jesus subiu. Irmão, Jesus subiu. Isso é muita coisa. Ele subiu. E porque ele subiu, ele vai descer. Ele subiu por quê? Porque realmente ele é Deus. Se ele não fosse Deus, se ele não tivesse ressuscitado, ele não teria subido em corpo. E a Bíblia diz que da mesma maneira que aqueles homens o viram subir, ele vai descer, ou seja, em corpo. Nós vamos conhecê-lo. Nós vamos, irmãos. Isso é muito importante e as nossas crianças precisam ter essa esperança. O fato de Jesus ter ascendido aos céus é a grande comprovação, é tipo assim, fechou essa história de uma forma esplêndida. Ele subiu porque é Deus, subiu diante dos olhos dos seus discípulos, admirados, e ele subiu aos céus, ele está à direita de Deus, e ele intercede por nós, ele está ali lembrando a cada momento do seu sacrifício, olhando para nós, ele está ali esperando o momento da sua volta, ele está ali trabalhando, ele está ali como sumo sacerdote, intercedendo por nós diante do Pai. O fato de Jesus ter subido é para trazer tranquilidade ao nosso coração, de que nós não estamos sozinhos, ele está preparando moradas, ele virá nos buscar, porque foi essa sua promessa ao subir. Porém, ele não apenas subiu para isso, ele não apenas foi para nos preparar morada, ele foi também para nos dar uma oportunidade de servi-lo de uma forma especial. Como servi-lo? Como nós estamos tendo a oportunidade? Como a ascensão de Jesus é uma oportunidade para nós? Claro, nós somos igreja, nós somos os comissionados, nós somos os súditos a serviço de um rei que reina hoje no céu. Jesus já é rei dos reis hoje. E ele nos deu uma tarefa, como súditos. E ao mesmo tempo, como participantes do seu reino, como seus irmãos, porque ele é a primícia dos que dormem, ele é o unigênito Filho de Deus, mas também é o primogênito Filho de Deus, porque nós também somos filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. E nós somos filhos porque ele nos comprou, e a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então agora, você vai encerrar a história aí. Mas antes de concluirmos a história, nós vamos agora para a aplicação. Lembrem-se, nós fizemos o desenvolvimento em 4 pontinhos e um clímax. E agora nós já falamos sobre o clímax, que é a ascensão de Jesus. E agora nós vamos para a conclusão. Lembrem-se que nós puxamos a atenção na introdução. Nós explicamos a história no desenvolvimento. Nós resolvemos o problema no clímax, mas a história ainda não acabou, porque só acaba quando termina. E quando é que termina? Quando a gente faz a conclusão. E na conclusão aqui nós temos 4 lições. Por isso que a gente colocou aqui, ó, o sinalzinho de mais como conclusão. Qual é a primeira conclusão? Que o amor de Deus é maior do que nós imaginávamos. Que o amor de Deus é maior do que podemos imaginar. Chegou ao ponto dele entregar o seu unigênito, o seu Filho único, em nosso lugar. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos ama agora, ele nos amou
sempre. E porque Ele nos amou desde a eternidade, Ele entregou o seu Filho para nos dar a oportunidade de nos reconectarmos a Deus por meio do sacrifício de um Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Segunda lição, que todas as suas promessas se cumprem. Primeira lição, que o amor de Deus é maior do que se pode imaginar. Segunda lição, que todas as suas promessas se cumprem. Não houve e não haverá uma única promessa de Deus que não se cumpra. Talvez a promessa que alguém fez em nome de Deus, essa sim, fale. Aliás, tem todas as chances de falar, mas tudo que é verdadeiramente de Deus não falha, porque em Deus não há erro, Deus não mente, Deus não engana e Deus tem todo o poder. Ele promete porque pode fazer, Ele promete porque decidiu fazer, Ele promete porque vai fazer. Ninguém pode obrigar Deus a prometer nada. Deus promete de sua própria vontade. E isso prova que Deus é uma pessoa, porque Ele tem personalidade, Ele tem vontade, Ele tem decisão. E na sua soberania, Ele decide prometer, porque na sua soberania, Ele já decidiu realizar. Deus promete, Deus cumpre. Primeira lição, o amor de Deus é maior do que se possa imaginar. Segunda lição, Deus cumpre todas as suas promessas. Terceira lição, Jesus é Rei e Senhor de todas as coisas. Por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia diz. E porque a Bíblia também diz que Ele subiu aos céus. Ele foi aclamado como um rei. E Deus deu a Ele o nome que é maior do que todos os nomes, para que diante dEle um dia todo joelho se dobre. Ele reina, Ele é Senhor. Agora, tem aqueles que são rebeldes ao seu reino, aqueles que não reconhecem o seu senhor, a sua soberania, o seu senhorio, mas isso não o impede de reinar. O Senhor é rei e soberano acima de todas as coisas. Quarto, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. E isso é tão importante porque é de onde você vai iniciar a próxima aula. Jesus, o Rei Eterno. Da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. Essa é uma verdade. Por que eu posso crer nisso? Porque tudo que ele prometeu, ele fez. E ele não vai falhar, ele não falha em nenhuma das suas promessas. Então vamos lá? Primeira coisa, o amor de Deus é maior do que se possa imaginar. Segundo, que todas as suas promessas se cumprem. Terceiro, que Jesus é Senhor de todas as coisas. E quarto, que da mesma maneira como ele subiu, ele voltará. Concluímos então a lição. E agora o que nós vamos fazer? Eu não vou refazer porque eu já fiz essa parte ontem. Ela é praticamente idêntica. Com a ressalva, o plano da salvação, ele é o conjunto de 5 princípios que resumem o plano da salvação de Deus em relação ao homem, aplicado a partir da história bíblica que eu acabei de ministrar. Ou seja, eu vou fazer conexão desses 5 princípios. Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim e ressuscitou, eu recebo, sou salvo. Eu vou fazer menção desses 5 princípios, fazendo uma conexão com a história. Mas concluímos. Então concluímos com agradecendo a Deus, porque Deus é fiel e enviou o seu Filho. Aí eu passo para o apelo. Agora, você que ainda não recebeu Jesus, como você se vê nessa história? Ele prometeu e ele mandou o seu Filho. Ele disse
e ele entregou o seu filho para a morte. Ele anunciou e ele ressuscitou o seu filho dos mortos. Mas ele disse também que aquele que não crê já está condenado a uma vida de tristeza longe dele. E isso ele também vai fazer. Mas Deus ama você. E Deus quer que você receba todas as bênçãos que já estão garantidas para você por meio de Cristo Jesus. Mas isso é uma decisão sua. Por isso, meus queridos, nós colocamos o apelo como um presente. Tá vendo? O apelo como um presente. O símbolo do apelo é de um presente. Você tem agora um presente. E vamos supor que você ganhou esse presente. Um presente maior que você nunca imaginou, que você nem merecia. E tudo que você precisa fazer é ir buscar esse presente. Assim é Jesus. Você já ganhou a salvação, mas você precisa ir até Ele e dizer, eu recebo. Estender o seu coração, abrir o seu coração, falar com a sua boca, confessar com a sua boca que Ele é seu Senhor, para que você possa desfrutar desse maravilhoso presente que é a salvação. Então você vai aplicar o plano da salvação, e eu já quero chamar as minhas colegas aqui que já se aproximem, para que nós possamos concluir essa live. Hoje a gente conversou bastante, né? Então a gente vai fazer esse apelo. Lembrando que o apelo é um apelo, e eu vou fazer conexão. Jesus enviou o seu Filho porque Ele nos ama. Nós precisávamos que Ele descesse porque nós éramos pecadores. Ele morreu por nós em nosso lugar porque nós estávamos condenados à morte. Ele subiu aos céus e Ele tem poder para perdoar, mas para que eu possa ser perdoada, eu preciso receber Jesus como meu Salvador. E aí a gente vem, faz a oração, envia para o acolhimento. Não se esqueça, nós vamos fazer aqui um momento especial de acolhimento, que é como fazer a revisão e receber essas crianças numa sala especial. E aí, enquanto as crianças vão para o acolhimento, as crianças que receberam Jesus, você faz o desafio da história bíblica. Que nesse caso aqui, o nosso desafio é o que você tem para Jesus? A Bíblia diz que quando os magos saíram da presença de Jesus, eles saíram por outro caminho, porque eles receberam uma notícia por um anjo que não deveriam retornar pelo mesmo lugar. Deus quer que você seja obediente como aqueles magos, que mesmo debaixo de uma ordem real, a ordem de Herodes, para que eles voltassem e anunciassem onde estava o menino, eles foram por um outro lugar, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Deus quer que você seja obediente, mas tem uma outra aplicação. Aqueles magos saíram louvando a Deus, gratos ao Senhor, porque eles haviam conhecido o Rei dos Reis. Você tem adorado a Deus? Você tem compartilhado com outros povos, ou mesmo com os seus colegas, que Jesus é o Rei prometido, que Jesus é Deus e que nós precisamos crer nele e recebê-lo como Salvador? Amanhã é o nosso terceiro dia de EBF. E eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a convidar uma pessoa que não recebeu Jesus ainda. Por que eu estou dizendo que é terceiro dia? Porque nós estamos hoje na história de Jesus, e ontem foi Davi, mas entre Jesus e Davi tem a história de Josias, tá bom, gente? Pois é, entre a história de Davi e Jesus tem uma outra história que é Josias. Então, quando você estiver contando aí, você estará indo para você estará no seu terceiro dia de EBF e indo para o quarto dia, que é o último dia, que é a história de Jesus, o Rei Eterno.
Então, eu quero desafiar você a amanhã trazer um colega que ainda não recebeu Jesus como meu Salvador. O pessoal está aqui desesperado, querendo saber se é a segunda. Não, não é a segunda. Essa história nós vamos contar no terceiro dia da EBF, tá bom? Primeiro dia, que foi que eu contei? Davi, o rei prometido. Segundo dia, Josias, o rei reformador. Terceiro dia, Jesus, o rei prometido. Essa é a história do terceiro dia. Quarto dia, Jesus, o rei eterno. Então, estou desafiando para trazer para o último dia da EBF um coleguinha que não recebeu Jesus. Como os magos saíram com alegria, proclamando aquilo que viram, que você também, criança que já é crente, saia com alegria, proclamando que você conhece o Rei Jesus. Amém?